Olá, começa aqui o Religare, Conhecimento e Religião. A ética da responsabilidade problematiza a constituição da subjetividade a partir da relação vivida com o próximo, reconhecendo no ser humano algo que lhe é próprio, sua vulnerabilidade frente aos outros. Para falar sobre a subjetividade do outro, ética da responsabilidade em Emmanuel Levinas, eu recebo a nossa convidada de hoje, Luciane Martins. Seja bem-vinda, Luciane. Muito obrigada, Flávio. Acompanhe as notícias do Religare pelo site da TV Horizonte. O nosso endereço é www.tvhorizonte.com.br/religare. No nosso site você acessa os vídeos das entrevistas e fica sabendo sobre o que acontece no programa. Nós estamos também nas redes sociais. Procure por Religare, Conhecimento e Religião e deixe os seus comentários para a nossa equipe. Esta semana, uma gentileza da nossa convidada, nós vamos sortear o livro A Subjetividade e o Outro. Escreva para a nossa equipe, o nosso e-mail é religare@tvhorizonte.com.br para participar do sorteio. Luciane, quem foi Emmanuel Levinas? Então, Levinas foi um filósofo lituânico, mas ele foi radicalizado francês. Sim. E ele viveu no século XX, e ele viveu na França no século XX e desenvolveu toda uma filosofia um pouco avessa à filosofia tradicional, da ocidentalidade. Quando é que Levinas desponta no cenário filosófico? Então, Levinas ele começa a se despontar quando ele começa a fazer os estudos em Paris, e começa a fazer os estudos sobre fenomenologia, e tem como Husserl e Heidegger alguns diálogos, e também como professores até. Então ele começa a se despontar a partir principalmente da Segunda Guerra Mundial, porque ele vê toda essa violência e toda essa tragédia. Então acho que a partir daí sim o Levinas começa a se mostrar como um filósofo, Sim. E o que ele bebeu aí dessa fonte, desse diálogo que você menciona, com Husserl e com Heidegger? Então ele bebeu sobre fenomenologia, com Husserl, a partir da questão até mesmo da sensibilidade, mas como a questão das sensações, de perceber o mundo vivido, e com Heidegger ele toma um diálogo crítico sobre a ontologia, sobre a questão sobre o ser, e a partir disso ele começa a desenvolver sua própria filosofia, se percebendo a importância da alteridade humana, não é? E a importância também como que a alteridade humana ela é constituinte da subjetividade do sujeito. Você falou que esse cenário, a Segunda Guerra Mundial, impactou também o pensamento dele. De que maneira? Porque Levinas ele era um filósofo e ele é judeu, Ah, sim. Então, quanto à questão aí do Holocausto, de toda a perseguição sofrida, então ele viu nisso que enquanto o universo da filosofia girava a atenção, voltava sua atenção para a questão do mundo, da significação, até mesmo da linguagem e para a questão do ser, da ontologia, ele percebeu que haviam esquecido o próprio ser humano, e haviam esquecido justamente o outro, o rosto, e estavam cometendo uma violência tremenda, contra principalmente os judeus. Ele chegou a ser também perseguido? Levinas ele chegou a ser preso? Ele se exila, um ele foi exilado. momento, e depois ele volta ao cenário filosófico e cultural, Sim. Um tema importante, você, inclusive, que dá título para o seu livro, fruto da sua pesquisa no mestrado em filosofia que você fez na FAJ, a Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia de Belo Horizonte, que é o tema da subjetividade. Qual é a palavra que tem Levinas para essa questão da subjetividade? O que a gente está falando quando a gente fala sobre subjetividade? Assim, primeiro é uma reviravolta mesmo no universo do conhecimento, Então, ao invés de falarmos do sujeito que conhece, o Levinas ele se propõe a dizer algo que é originário, aquilo que constitui esse sujeito. E para ele não é o conhecimento,
né? Não é a tematização, não é a conceitualização do mundo e também do outro. E o ponto, então, originário é justamente que nós nos constituímos como seres humanos, como sujeitos, a partir das outras pessoas, né? A partir do rosto do outro. Então, isso que é o originário, né? Poderia dizer. Sim, ele seria um crítico da tradição moderna? Sim, um grande crítico da tradição moderna, é um grande crítico dessa questão da teoria do conhecimento, né? Então ele critica também o Descartes, Kant, enfim, vários outros filósofos, além do próprio Heidegger. Né? Você falava desse tema da alteridade, a questão do outro. Quando você fala do rosto, você está falando disso. É. E, e essa questão da alteridade, como é que o que ele informa sobre o sujeito? Então, a questão da alteridade é ela que constitui a subjetividade humana. Então, segundo Levinas, qual que é vamos falar assim, né, a origem do sujeito? É uma origem ética, é uma origem de responsabilidade, é uma origem de responder, né, ao chamado primevo do rosto do outro, né, da alteridade. E qual que é o chamado que se estampa nesse rosto? É a primeira, é o chamado mesmo de cuidado, né? O cuida de mim, é o não me mate, né? Esse se mostrar vulnerável, se mostrar frágil. Né? Então, é a partir vou dizer assim, dessa aparência, né? Que está no rosto do outro, é que a gente pode se constituir como sujeito ético. Sim, isso implica algo de diferente em relação à percepção, enfim, comum que se tem sobre a temática da liberdade. Impõe, antes da liberdade, uma outra questão, não é mesmo? Sim, uma outra questão. Então, antes da liberdade, estaria a própria responsabilidade. Então, como que eu poderia dizer? Antes de eu, Luciane, pensar em responder a Flávio, né, como um ato de bondade ou com respeito, então antes de eu decidir, antes de fazer essa escolha, a responsabilidade ela já foi incutida em mim, porque você já me atravessa, né? Você já me abala de uma certa forma, então isso já se constitui em mim. Claro, depois eu vou fazer a tematização, vou falar, nossa, eu poderia ter respondido a Flávio melhor, ou não fui justa, ou não fui, né? Enfim, depois eu faço essa tematização, mas anterior a isso, a responsabilidade já perante o outro, ela já me guia a essa resposta. Como é que fica essa questão ética, né? A ética da responsabilidade, que é como se tematiza, né? Essa temática no pensamento de Levinas, numa cultura que põe esse tema da liberdade à frente de tudo. Eu sou livre e junto disso até eu faço o que eu quero. Não é falando assim em termos mais gerais, né? Do senso comum. O que implica então de... Implica muita coisa. Acho que é um avesso, né? Eu diria assim que não é um repensar, como até Levinas ensina, é um se perceber, né? E um se perceber constantemente. Então, quando a gente se vê nesse momento, né, da nossa cultura mesmo, tradicional, que a liberdade se coloca, né, como eu escolho, eu decido, eu posso, e a gente percebe que a gente pode ter um outro olhar, eu acho que a gente caminha para cometer menos injustiças, cometer menos violência, se colocar como acolhedor, né, do outro. Aí também faço um parênteses nesse acolhedor, porque não é o acolher de abraçar, né, mas de perceber que isso se constitui, né, na nossa própria vida. Então, acho que... Estou pensando aqui, enquanto você vai falando disso, do eu quero, né? Uhum. Eu quero e eu faço. Levinas abre um debate necessário para esse que eu considero até um limite da nossa cultura hoje, não? Uhum. Porque o querer, né, e o poder que o sujeito até então, né, a gente até então diz que temos e tal, todo esse poderio, ele se vê abalado, né? Porque muitas vezes o que o Levinas vai nos ensinar? Esse poder e esse querer, ele escapa, né? A gente não tem mais controle, porque o outro,
a outra pessoa, ela é imprevisível também, né? Então, ela é imprevisível, ela vem, esse se aproximar não é só essa aproximação de contato, né? Assim, de pegar, de tocar, mas é a aproximação que a gente, como que eu poderia dizer? Só de ter o rosto, de ser o outro, né? E de perceber que a gente não consegue abarcá-lo, não consegue controlá-lo, então as coisas nem sempre serão do jeito que eu quero. Então, isso se mostra nessa nessa controvérsia e, ao mesmo tempo, é um pouco O horizonte novo que ele abre, eu acho, diferente. né? É, bem diferente. Olha, eu estou aqui conversando com a Luciane Martins Ribeiro sobre o livro que ela lançou, escreveu sobre subjetividade, o outro, A Ética da Responsabilidade de Emmanuel Levinas. Nós vamos fazer uma breve pausa na nossa conversa, mas voltamos já.